É isso aí, pessoal. Voltei agora com a aula 29.2. Então, é aquele momento da nossa revisão da aula. Mas é importante salientar primeiro, né, que para eu fazer essa revisão, você tem que ter compreendido o assunto da mitose. Isso mesmo. E agora, né, para a gente entender melhor a meiose. Lembrando, gente, que a mitose é o quê? É aquela célula que vai se dividir, vai passar pelo processo da divisão celular e vai estar formando o quê? Outra célula idêntica à célula mãe, a célula original. No caso da meiose, é uma célula mãe que vai passar por dois processos, né? Vai passar por sucessivas divisões até essa célula mãe originar 4 células filhas com a metade do seu cromossomo, que é o que a gente viu nessa aula, que é justamente o quê? O que está ligado, né, às células gaméticas. Então, vai estar formando, né, células haploides com a metade do seu genoma. Então, meu diretor corta agora para a telinha e a gente vai começar, então, a ver a aula 29.2, divisão celular, parte 2, que é a revisão de conteúdo. A meiose, vocês já sabem o que é a meiose. Divisão celular, que ocorre na formação de gametas. E no caso dos vegetais, né, ela vai estar formando o que? A meiose vai estar formando os esporos. Professora, vegetal? Sim, vegetal também eu tenho a divisão meiótica nos vegetais. E a célula diploide, que é aquela célula original, célula mãe, né, ela vai estar originando 4 células filhas. E esse processo ele vai acontecer o quê? Em 2 etapas. A etapa que eu chamo de etapa reducional, vamos lá, voltando aqui de novo. A etapa reducional, marquei aqui, e a etapa equacional. Só que tem uma questão aí, gente, que na etapa reducional eu tenho a fase que é a prófase 1. Nessa prófase 1, eu vou ter 4 subdivisões aí na prófase 1. Na prófase 1, eu vou ter o fenômeno que eu chamo de leptóteno, que os cromossomos, né, eles são formados, vocês já sabem, são formados por 2 cromátides, e depois do leptóteno, eu tenho outro fenômeno, uma outra subdivisão, que se chama o quê? Zigóteno. Início do emparelhamento dos cromossomos homólogos. E eu vou ter uma terceira subdivisão dentro da prófase 1, que se chama paquíteno, que nessa fase ocorre uma permutação, uma recombinação gênica. É aquela hora que um cromossomo vai trocar, né, alguma parte de outro, uma parte do seu, da sua uma cromática vai ser trocada por uma outra cromática de um cromossomo não homólogo, porque eles não podem ser iguais, tá? E depois eu vou ter uma outra fase que eu chamo de diplóteno. Então, os cromossomos homólogos começam a se afastar e permanecem ligados por quiasmas, né? São pequenos pontos em comuns. E o finalzinho, né, da prófase 1 é a diacenese, que ocorre a condensação e separação dos cromossomos homólogos, e os quiasmas vão para as pontas, o nuclear eucarioteca desaparecem na prófase 1, é mais um ponto. E na metáfase? Na metáfase eu já tenho que os cromossomos migrando para o centro, né, para a parte equatorial, central, né, que a gente fala da célula. E na anáfase eu já vou ter a separação desses cromossomos. E depois eu tenho aqui o que eu chamo de telófase 1, né, nessa formação de uma célula que vai estar originando, né, aquelas 2 células. E a partir daí, dessas 2 células, eu vou passar para uma nova etapa, que é a etapa equacional. Aí eu vou ter novamente, né, essas fases, a prófase 2, a metáfase, que vocês já sabem, que é quando o cromossomo ele vai para a faixa, né, central da célula, a anáfase, que eu tenho essa separação, e a telófase. São subdivisões que correspondem ao processo da
meiose. Só um ponto aí, um adendo com relação a esse processo. É isso aí, pessoal. Então, é importante vocês reforçarem, tentar se ligar nas imagens que a gente viu lá da célula, né, todo esse processo aí da divisão celular para entender, né, esses conceitos aí. Aí vocês conseguem, né, ter, como é que eu posso dizer? Ter uma luz com relação à meiose. Eu sei que é muito detalhe, né? Eu sei que são nomes que muitas vezes são difíceis de compreender, né? Que biologia é muito nome, é muito conceito, é muita denominação, eu sei disso. Mas eu tenho fé em vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final. Final não, né? Ao final da nossa parte da revisão de aula. E já já eu volto aqui com vocês, mas de antemão aqui, professores presenciais, mandem as fotos aqui dos nossos alunos fazendo as atividades. Já gostaria aqui de agradecer aqui aos professores que constantemente vêm aqui no nosso privado, manda aquela mensagem da turma, abraços para vocês. E já já eu volto aqui para a gente corrigir a nossa atividade. É isso aí, pessoal. Voltei. Já tomei aquele cafezinho. Eu tenho certeza agora que já deu tempo de você, aluno, fazer as atividades. E agora a gente vai fazer aquele feedback, né? Qualquer dúvida, professor presencial, manda mensagem aqui pra gente que a gente vai estar respondendo durante a nossa aula. E aí, gente, será que vocês foram bem nessas questões? Teve questão que eu sei que estava mamão com açúcar, mas teve outras assim que estavam um pouquinho mais um nível um pouquinho mais elevado, mas eu tenho certeza que vocês foram muito bem nessas questões. Então, professores presenciais, cobrem desses alunos, viu? As atividades. Eu tô aqui, ó, só de olho em vocês, viu, alunos? Então, vamos lá, pessoal. Meu diretor, corta agora para a telinha. Então, vamos começar aqui com a atividade de sala. É isso aí. O que será que foi falado na primeira questão? Resolução da atividade, atividade de sala. Então, vamos lá, gente. A questão número 1. Ela fala o seguinte: a reprodução sexuada em organismos eucariontes, você já sabe o que é reprodução sexuada. Reprodução sexuada é o quê? Troca de gametas. É o encontro do espermatozoide com o óvulo, quando eu falo assim de células animais. Então, a reprodução sexuada em organismos eucariontes depende da formação de gametas com metade do número de cromossomos da espécie. A meiose é a divisão celular responsável por esse processo e apresenta duas divisões sucessivas. Lembra que eu falei para vocês que a meiose ela vai ser dividida em meiose 1 e meiose 2, que a primeira é a meiose que a gente fala que é a meiose reducional e a segunda equacional. Então, é uma célula mãe que ela vai se subdividir e vai estar originando 4 células filhas com a metade dos seus cromossomos. Então, para que esse processo aconteça aqui, eu tenho que ter o quê? Essas duas etapas, reduzir e equacionar. Diante dessa informação, qual alternativa descreve corretamente o que ocorre na primeira divisão meiótica? Nesse caso aqui, na meiose 1. Quando ele fala da primeira divisão meiótica, eu já sei que é o quê? Ele quer saber o que vai acontecer nessa primeira divisão, que é a divisão reducional. Então, vamos analisar? Vamos lá, gente. Olha aí, ela já me dá tudo aqui. Alternativa A, quando ele fala da reducional, pessoal, meiose 1, alternativa A. Ele fala o seguinte: as cromátides irmãs se separam, resultando em células geneticamente idênticas? Não. O que a gente sabe? Que na prófase 1, eu já tenho o quê? Eu já tenho um fenômeno que eu chamo de crossing over. Então, ali eu já tenho o quê? Células que vão originar células filhas
com o quê? Com variabilidade genética, elas não vão ser idênticas, porque ali vai ter uma permutação, uma troca de pedaços de um cromossomo para outro cromossomo. Então, não tem como você marcar a alternativa A. Vamos analisar agora a alternativa B de bola. Os cromossomos homólogos, ok, professora, cromossomos homólogos, se separam, reduzindo o número de cromossomos à metade. Faz sentido, não faz? Lembra que eu falei que nós temos 46 cromossomos. Se nós temos 46 cromossomos, no processo da meiose, as células filhas, elas não vão vir com 46 cromossomos, elas vão ter a metade desses cromossomos, que são o quê? 23. Então, a alternativa B, ela faz sentido, mas vamos analisar a C, a D e a E. Alternativa C, ocorre a duplicação do DNA, preparando a célula para uma divisão equacional. Não, gente, não vai acontecer na meiose 1. Essa duplicação do DNA, ela acontece aonde? Na intérfase, que é o quê? Que é uma fase antes da divisão celular. Então, de cara aqui, a alternativa C, ela já está errada. E ela não prepara para a divisão equacional, ela prepara para a divisão o quê? Teria que ser reducional. Alternativa D de dado, as 4 células filhas formadas apresentam o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Não, gente, também não é a alternativa D. Pelo contrário, né? As células filhas que foram formadas, elas vão apresentar a metade dos cromossomos da célula mãe. Vai ter redução desses cromossomos. E a alternativa E, as células resultantes da divisão mantém o número diploide de cromossomos. Não tem como manter, né? É número haploide. Então, apenas, como eu já falei para vocês, a resposta, o gabarito correto é o gabarito B de bola. Isso mesmo, gabarito B de bola. Então, se você marcou a alternativa B, você marcou a alternativa correta. E vocês conseguiram entender por que não é nem a A, nem a C, nem a D e nem a E, né, gente? Entenderam que eles fizeram essa salada mista para tentar, né, confundir você. Então, se você prestou atenção, você vai entender que o gabarito B é a resposta correta. Os cromossomos, só enfatizando aqui, os cromossomos homólogos, eles vão se separar, reduzindo o número de cromossomos à metade. Então, essa aí foi a questão 1. Vamos analisar agora a questão 2. A questão 2 é aquela questão que eu falei para vocês, que alguns avaliadores externos, né, avaliações externas, eles trabalham com imagens. Então, a gente vai ter que sempre relembrar e rever imagens para a gente entender qual fases esse processo de divisão ele se encontra. Então, os diagramas abaixo, eles se referem às células em diferentes fases da meiose. Ele já me dá aqui, né, que são fases da meiose de um determinado animal. Ele quer que você identifique os estágios em que as representações 1, 2 e 3 correspondam. Vamos analisar? O que vocês aprenderam? Será que vocês lembram? O que será essas fases? Essa primeira fase aqui, se você observar, você tem o que, gente? Que fase que representa essa primeira fase? A prófase, não é? É a prófase. Aqui é a formação do fuso mitótico, centríolo, aí você ainda tem aqui, né, a membrana nuclear, ela ainda está em processo de desaparecimento. Então, a 1 já é o quê? A prófase 1. E a 2? A 2, eu já tenho o quê? Eu já tenho a separação, gente, dos cromossomos. Se eu tenho separação desses cromossomos, qual é a fase que eu falei bastante para vocês que eu tenho essa separação desses cromossomos? É a anáfase. Fase, anáfase. Ana vem de separação. Então, anáfase é a fase que eu tenho esses cromossomos se separando. O 3 está muito fácil, né, gente? Eu falo que o 3 é aquela mamão com açúcar.
O 3 é o que eu falei para vocês, né? Os cromossomos, eles estão aqui em posição central, né? Na região equatorial, na placa equatorial. Qual é a fase que eu sempre vou encontrar os cromossomos na região, nessa placa equatorial da célula? É a metáfase. Então, pessoal, analisando aqui a resposta correta, 1 representa a prófase, o 2 a anáfase e o 3 a metáfase 2, tá? A metáfase que corresponde à meiose, tá? Nesse caso, a meiose 2. Como vocês conseguem, né, observar aí melhor nessa imagem. Vamos agora analisar a questão 3. Uma espécie vegetal possui 2N igual a 10. Então, 10 o que, professora? 10 cromossomos em suas células somáticas. Então, eu tenho o quê? 10 cromossomos nas minhas células, exemplo, né, nas células somáticas dessa espécie vegetal. Um estudante, ao analisar células meióticas desta espécie, observará na metáfase 1 um total de quê, pessoal? Lembra que a metáfase é aquela hora que a célula, os cromossomos, eles estão onde? Eles estão no eixo, né? Como é que eu posso falar? No eixo central, a metáfase, isso mesmo. Então, na metáfase 1, os cromossomos, eles se reposicionam, pessoal, aos pares. E nesse caso aqui, o que eu sei, gente? Que eu tenho o quê? 10 cromossomos, porque a questão, ela já me deu aqui o 10. Aí ele perde o segundo. O que ele vai observar ao analisar? Ele vai observar, alternativa A, 20 cromátides, B, 10 cromátides, C, 6 cromátides. De cara o C, você já elimina. D, 5 cromátides, elimina. E, nenhuma cromátide, elimina. Aí a dúvida que a maioria de vocês devem ter ficado é entre a alternativa A e a alternativa B. Porém, a alternativa correta é a alternativa A. São o quê? São 20 cromossomos, 20 cromátides, pessoal. Nesse caso aí, eu tô aqui já pensando na questão lá da frente. Nesse caso aqui, o gabarito correto é o gabarito A. São 20 cromátides. Por quê? Porque eu vou ter 10 cromossomos duplicados e cada cópia do cromossomo, pessoal, se chama o quê? Cromátide. Então, se eu tenho 10, tá? Se eu tenho 10 cromossomos, eu vou ter o quê? 20 cromátides. Lembra aqui que ele vem... Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, né? Ele vem mais ou menos aqui, aos pares. Opa! Ele vem mais ou menos assim, o cromossomo, ele vem aqui aos pares. Coloquei bonitinho aqui, né? Ele vai ficar todo pareado. Então, cada porção dessa aqui é uma cromátide. Se eu tenho 10, eu vou ter 20 cromátides, ficando como resposta correta o gabarito A. Vamos analisar agora a questão 4. Das afirmativas abaixo, o crossover permite a recombinação dos genes localizados em cromossomos homólogos. Deixa eu só aumentar aqui, continuar aqui logo pra gente... Sim, ok, correto. 2. Meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula diploide dá origem a 4 células haploide, correto. 3. A intérfase é um período de grande atividade metabólica do núcleo. É nessa fase que o DNA se duplica e o RNA é sintetizado, correto. Então, todas as afirmativas estão corretas. Vamos agora para o Decolando para o Futuro. Questão 5. A figura abaixo mostra 3 etapas do processo de recombinação gênica durante a meiose. Na etapa 1, os cromossomos homólogos estão emparelhados. Na etapa 2, eu já percebo que tem uma coisa aqui, ó. Tem uma troca aqui, né? Ocorre o cruzamento entre cromátides homólogas não irmãs, que elas não são idênticas. E na etapa 3,
observa-se a separação dos cromossomos com novas recombinações. Perceberam aqui, ó, o azinho com o azão aqui, essa recombinação que teve? E agora, o que a questão pede? Ela pede, considerando o processo representado na figura e seu impacto genético, qual é a principal consequência biológica do crossing over para os organismos sexuados? Essa tá muito fácil, né? Variabilidade gênica. Mas vamos analisar aqui. A, produção de células filhas idênticas? Não, já descarta. É variabilidade. B, garantia de que todas as combinações gênicas resultantes serão vantajosas para o organismo? Nem sempre, né, vai ser vantajosa para o organismo. C, geração de células haploides com sequências genéticas invariáveis em relação à célula-mãe? Não, variáveis, né? E D, aumento da variabilidade genética fundamental para a evolução e adaptação das espécies. Correto, alternativa D. E, correção de mutações gênicas por substituição de alelos entre cromátides irmãs. Não, então o gabarito correto é a alternativa D. É isso aí, pessoal. Chegamos agora ao final de mais uma aula e já já a gente se encontra. Até mais!